orar, nosso Deus. Pai, estamos diante da Tua Palavra, que o Senhor possa nos instruir através da Tua Palavra, Senhor. Que Teu Espírito esteja no meio de nós, nos conduzindo, para podermos entender, pois é Teu Espírito que nos ensina. Ensina-nos, Senhor, esta noite, em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Muito amados, rogo-vos, como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhas das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma, sendo o vosso comportamento honesto entre os gentios, para que, apesar de falarem mal de vós, como falam de malfeitores, possam glorificar a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós hão de contemplar. Submetei-vos, pois, a todo decreto humano, por amor do Senhor, quer seja ao rei como superior, quer aos governadores, ou aqueles por eles enviados, para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Até aí, irmãos. Glória a Deus, irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Mais um ensinamento para que a gente possa aprender, né, através da carta do apóstolo Pedro. E aqui Pedro começa, irmãos, a se expressar diante dos irmãos com amor, né, com carinho, né? Olha o que Pedro fala: muito amados, né? Pedro se comunica com seus irmãos de uma forma de afeto, de carinho, né? Ele chama, muito amados. Pedro se dirige aos cristãos com carinho pastoral, né? É isso, irmãos, que todo pastor tem que ter, irmãos. A dedicação pelas ovelhas. Lembra quando Jesus se deparou diante de Pedro e disse: Pedro, tu me amas? E Pedro ele ficou apático. Pedro, tu me amas? Senhor, eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? E aí Pedro começa a chorar e diz: Senhor, tu sabes de tudo, Senhor. Tu sabes. Então Pedro diz: Senhor, tu sondas o meu coração, tu sabes que eu te amo. Então ele diz: ó, apacenta as minhas ovelhas, né? Então Pedro se achega diante dos irmãos, ó, muito amados, né? Pedro se dirige aos cristãos com carinho pastoral. Se todo pastor tivesse esse carinho pastoral, nós não estávamos vendo o que estamos vendo hoje, né? Os pastores se dedicariam mais às ovelhas, né? Deixariam de buscar para eles e buscariam mais por suas ovelhas. Por quê? O amor, a dedicação, né? A preocupação, né? Aquela alegria de ver as ovelhas, de estar junto com os irmãos, né? E Pedro aqui reflete isso diante dos irmãos, muito amados, né? Lembrando que eles são amados por Deus e também pelo apóstolo, né? Pedro aqui, através desse amor, ele expressa que, ó, essas ovelhas, esses irmãos são amados de Deus e também por ele, né? Então este amor tem que ser mútuo dentro da igreja, irmão. Isso não pode esfriar, não pode acabar, mesmo que seja um irmão que seja duro de aprender, mesmo que seja aquele irmão que está sempre dando dificuldade ao pastor, mas o pastor tem que ter esse amor, essa dedicação, né? Muito amados, porque esta ovelha, este irmão é amado de Deus, né? Deus o trouxe para ele, né? Deus o tirou do mundo e trouxe para o rebanho dele. Então expressa que esta ovelha é amado de Deus, e sendo amado de Deus, o pastor, aquele que direciona a igreja, tem que amá-lo também, né? Então Pedro expressa amor, o mesmo amor a qual o Senhor Jesus Cristo expressou com Pedro. Quando Pedro estava ali lavando as redes, o Senhor passou e disse: ó, segue-me. E Pedro largou tudo ali e seguiu o Senhor, né? E quantas maravilhas Pedro viu com seus próprios olhos diante do Senhor, né? Quanta expressão de amor Cristo teve com Pedro, né? Pedro viu toda a trajetória da crucificação de Cristo ali, passou por perto, vendo tudo. Chegou aquele momento que confrontaram ele, e ele disse: eu não conheço este homem.
não sei quem é. E ali quando Pedro cai em si, aquele homem se acaba de choro, né? Em tristeza, porque ele negou o Senhor. Mas ao fato de ele ter negado o Senhor, achando na mente dele que o Senhor não queria mais nada por ele, o Senhor, quando ressuscita, vai procurá-lo. Vai procurá-lo. E esse é o verdadeiro amor, irmão. Qualquer um de nós que diz assim, ele me negou, deixa ele lá, não quero nem saber mais dele. Mas o Senhor não pensa assim, né? E é desta forma que nós devemos pensar como o Senhor pensa. Porque Ele nos amou primeiro, irmãos. Se nós estamos aqui hoje, porque o Senhor nos amou primeiro, nos tirou da escravidão a qual nós estávamos, presos, cegos, né? E Ele foi lá, nos arrancou de lá, porque Ele nos amou. Então este amor temos que refletir com nossos irmãos. E Pedro continua, irmãos, no versículo 11 ainda, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos. O que Pedro quer nos dizer? Rogo-vos como estrangeiros e peregrinos. Os cristãos são descritos como pessoas de passagem neste mundo. Pedro vem trazer aos irmãos, escrever esses irmãos dizendo, olha, vocês estão passando por este mundo. Olha bem, Pedro chama esses irmãos ao amor e agora começa a doutrinar esses irmãos. Os cristãos são descritos como pessoas de passagem neste mundo. Irmãos, nós devemos ter a consciência em Cristo Jesus, em saber que agora em Cristo nós não temos nada mais com este mundo, irmãos. Estamos caminhando para um lugar, irmãos, um lugar que nos espera, um lugar que o Senhor Jesus Cristo já preparou e está nos esperando. Então nós não temos mais o que se agarrar aqui, não temos mais que sofrer por algo daqui, não temos mais de desgastar a nossa vida para buscar o que é daqui. Não, irmãos, pois temos uma nova consciência. A nossa consciência foi transformada, foi modificada. A nossa mente agora busca o céu, a nossa pátria, a nossa casa. É de lá que nós devemos ter saudade. Essa semana eu estava vendo um testemunho de uma jovem dizendo que ela se converteu, né? E essa entrega a Cristo faz ela sentir saudade de um lugar que ela não sabe nem o que é, mas ela anseia por este lugar. Ela sente falta deste lugar. E ela dizendo que o que está no coração dela é buscar este lugar, que ela não entende o que é, mas ela sente falta. Ela quer estar lá. Ela quer estar naquele lugar. E até o dia que ela chegará lá, ela diz que anseia por isso. Ela sente falta da terra verdadeira, irmãos. Da nossa pátria verdadeira. Quando o crente se converte, ele é desligado daqui. As raízes que estavam na terra agarradas, é arrancada. E nós não temos mais nada com esta terra. E agora nós sentimos falta da nossa casa, o nosso lugar, aonde nos espera o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que ela tem esse sentimento. Ela sentiu falta da sua casa. Quando nós conhecemos Jesus Cristo, irmãos, Ele nos dá esta vontade, esse desejo. É por isso que muitas vezes diz, você não liga mais para nada. Você não corre mais atrás de dinheiro. Você não é mais como antes. Porque nossa mente foi transformada e agora buscamos o que é do céu. Ansiamos para o dia da nossa glorificação. Ansiamos em estar com o nosso Senhor. Então, Pedro vem dizer a esses irmãos, vocês são estrangeiros. Estão passando aqui um tempo. Não se agarrem. Não se prenda a isso. Vocês estão passando a trajetória. A ideia é que nossa pátria verdadeira é celestial. A nossa casa verdadeira é celestial. Não é mais terrena, irmãos. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidadania é estar nos céus,
de onde também espera o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha o que nós devemos ansiar. Olha o que nós devemos esperar, irmãos. Ó, a sua cidadania de onde é, ó. Mas a nossa cidadania está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então é lá, irmãos, que Pedro está levando esses irmãos a entender que nós não podemos mais se agarrar aqui, porque há algo mais valoroso que nos espera. Algo que irá se revelar na minha vida e na sua vida. Porque nós conhecemos a verdade. A verdade veio sobre nós, nos despertou, e agora nós não andamos mais presos aqui. Quantas e quantas pessoas estão matando o outro para querer coisa desta terra? Passa por cima do outro, não está nem aí, querendo riqueza. A pessoa já é rica, mas quer mais e mais. Mas aquele que conhece Jesus Cristo, irmãos, isso é lixo. Não que você não vá trabalhar para comprar o que você quer, pagar suas contas. Não, irmãos, isso nada a ver. Você vai trabalhar, você vai ter o seu sustento para se sustentar enquanto você está aqui. Mas só que assim, irmãos, nós não buscamos mais do que isso. Como o apóstolo Paulo diz, tenham que comer e que se vestir esteja satisfeito. Nós não andamos na nossa vida correndo atrás de dinheiro, lutando. Não, irmãos. Temos o que comer, o que se vestir. Está dando para passar? Esteja satisfeito. Porque a sua casa não é aqui, irmãos. Não se apegue mais nada daqui. Olhe para cima. Olhe para onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos espera. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e foram persuadidos a respeito delas, e abraçaram-nas e confiaram que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Todos os profetas, irmãos, não alcançaram a glória a qual nós alcançamos. Eles não chegaram a esse período a qual nós chegamos, conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Ele se revelou a nós. Esses profetas, esses homens, tinham uma promessa, mas eles não alcançaram o que nós alcançamos hoje. Hoje estamos na habitação do Espírito de Deus. O Espírito trabalhava na vida daqueles homens, sim, mas ele não habitava como habita em nós. Eles não alcançaram essa promessa, mas eles acreditaram na promessa que Deus prometeu a eles, e eles se consideravam como estrangeiros e peregrinos nesta terra. Estes homens que só ouviram a promessa, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, só ouviram a promessa, eles não contemplaram com seus olhos. Nós, ao contrário, contemplamos o Senhor Jesus Cristo, temos o Espírito Santo de Deus que nos cela para a verdadeira vida, né? Mas eles, só de ouvir, já se consideravam estrangeiros e peregrinos. Imagine a nós, irmãos. Nós que contemplamos, temos o selo do Espírito, sabemos para onde nós vamos, né? Temos a perfeita consciência para onde nós vamos, o que nos espera, né? Então, devemos nos agarrar aqui nesta terra? Devemos ficar aqui fincados nesta terra? Ou não devemos nos desprender disso e olhar para a glória, esperar, ansiar pela glória? É isso que nós devemos fazer. Assim como estrangeiros não se apega totalmente a um país que não é deles, o cristão não deve se conformar com este mundo. Nós devemos estar, irmãos, olhando para a nossa terra, a qual nos espera, irmãos. É lá que nossos olhos têm que estar. Glória a Deus. No versículo 11 ainda, irmãos, que vos abstenhas das concupiscências carnais. Pedro começa a apertar os irmãos aqui, que vos abstenhas das concupiscências carnais.
O que é que Pedro quer dizer aqui? Concupiscências carnais são os desejos pecaminosos que vêm da natureza humana caída. Os desejos a qual nós herdamos do nosso Pai. Os desejos a qual está dentro de nós, que guerreia contra o Espírito. Pedro está dizendo aqui, abstenha-se, abandone, jogue fora, saia dessas coisas, não dê lugar a isso. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 21. Isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfazei os apetites carnais, porque os anseios da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se mutuamente, a fim de que não conseguis fazer o que queres. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebelião, heresias, inveja, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A este respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Olha o que Paulo diz, irmãos, para que nós viemos nos afastar destas coisas, porque esses que amam esses desejos, a qual a nossa carne nos inclina, as concupiscências, a vontade da carne, Paulo é bem criterioso nisso, esses não herdarão o reino de Deus. Então, se nós, irmãos, somos estrangeiros e peregrinos neste mundo, largamos as coisas deste mundo, deixando tudo deste mundo de lado, nós também devemos abandonar, irmãos, todo o pecado. Nós devemos também nos purificar de toda inclinação para o pecado. Tudo aquilo que leva, irmãos, a alimentar a nossa carne, nós devemos deixar de lado. Porque agora caminhamos, irmãos, para um lugar celestial. Ao fato de você abandonar as coisas do mundo, nós devemos também nos limpar, nos limpar das nossas inclinações pecaminosas. Olha o que Paulo diz, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebelião, heresias, inveja, homicídio, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A esse respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Abstenha-se significa não se deixar dominar por elas, manter distância, evitar que controle o coração e a mente. Nós devemos estar longe disso, irmãos. Pedro é bem claro, abstenha-se, abandone, jogue fora, se limpe, se purifique. Pois nós temos um Deus que é santo, irmãos. Temos um Deus que é santo. E devemos nos santificar diante dele. Se queremos algo com ele, se queremos ir para a glória do Senhor, devemos nos purificar, irmãos. Infelizmente, hoje em dia, essas coisas não têm mais valor. Até mesmo dentro das igrejas, não se fala mais disso. Não dá mais o privilégio à santidade. O povo de Deus está esquecendo de se santificar. O povo de Deus está esquecendo que Deus é santo e necessita que nós venhamos nos santificar diante dele. Fugir de toda a idolatria.
Fugir da fornicação, da impureza, lascívia, feitiçaria, ódio. Devemos abandonar tudo isso, irmãos. Bebedeiras, orgias. Pois isso desagrada o nosso Deus. Isso, que Paulo diz, não herdará o reino de Deus. Se nós caminhamos para lá, irmãos, devemos também purificar o nosso corpo, né? Limpar o nosso corpo. Nos desgarramos desta terra, nos desejos deste mundo, não ansiamos mais por riquezas, por os bens desta terra, mas também devemos nos purificar, devemos nos limpar, porque estamos indo para um lugar que é santo, um lugar onde o Deus Santo habita, que guerreiam contra a alma. O versículo 11 ainda, irmãos, que guerreiam contra a alma. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Que guerreiam contra a alma. O pecado não é neutro. Ele trava uma guerra contra a vida espiritual do cristão. Irmãos, se nós não tomarmos uma iniciativa de lutar contra o pecado, de se deparar com ele e estar firme na luta, nós vamos cair, irmãos. Porque o que o pecado faz na nossa vida? Nos faz enfraquecer espiritualmente, irmãos. Nos faz enfraquecendo os nossos laços com Deus, né? Ele nos traz coisas boas, quando o pecado é bom, né? Alimenta a nossa carne. E este alimentar da nossa carne, nós entristecemos o Espírito Santo, irmãos. E vamos tendo um cortar de laços com o Senhor. Cada dia mais, irmãos. Quanto mais a gente se embreia mais o Espírito se entristece. O apóstolo Paulo diz, não apagueis o Espírito Santo. Então isso nos inclina a entender o quê? Que nós podemos entrar tanto no pecado que não somos mais ouvintes do Espírito. Vamos até poder perder a sensibilidade do Espírito Santo e não ouvir a sua voz. De fato, de nós inclinarmos mais para o desejo da carne. Vamos ficar insensíveis ao Espírito Santo. Ele trava uma guerra contra a vida espiritual. O desejo carnal tendo enfraquecido a fé, afasta de Deus e destrói o relacionamento com Deus. Quanto mais nós se inclinarmos ao pecado, a nossa ligação, o nosso relacionamento com Deus será enfraquecido, né? Porque Deus é um Deus santo, irmãos. Não adianta, irmãos. Eu não posso mentir aos irmãos e dizer, não, irmão, não tem nada não. Deus aceita. Não, irmão, Deus não aceita. Deus é santo. E para que nós possamos chegar diante dele, devemos ser santos. Devemos abster de toda imundície para chegarmos diante dele. Eu não posso dizer mentira aos irmãos, porque eu quero que os irmãos vá para a eternidade. Eu quero que os irmãos entrem no céu, assim como eu quero entrar também. Então eu não posso mentir. Os irmãos só podem dizer, se santifica, reage, esteja de pé, lute, fique firme. As armaduras celestiais já foram dadas, justamente para você aguentar, suportar. Glória a Deus. Para que nós entremos juntos na glória do Senhor. A vida cristã, portanto, é um combate espiritual diário. Tu acha que crente está tudo tranquilo, tudo em paz, glória, coisa boa, terra? É isso, irmão? É isso, a vida crente é essa, irmão? A vida cristã é uma batalha diária, irmãos. É a carne contra o espírito, irmãos. Diária.
É toda hora, todo momento, irmãos. A sua carne quer voltar. E o Espírito tem que combater a sua carne, para que ela não volte, não tome novamente, não haja como sempre ela agiu, né? Agora devemos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, irmãos. É a Ele que nós devemos dar lugar. Olha o que Gálatas capítulo 5 diz, irmão. Gálatas 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque os anseios da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se mutuamente, a fim de que não consegueis fazer o que queres. Olha o que acontece quando nós deixamos, irmãos, ser controlado pela carne. O propósito do pecado é não deixar você fazer o que você quer, é lhe tirar do caminho do Senhor, é lhe enfraquecer cada dia mais, para que você não tenha iniciativa de caminhar com Cristo. É você perder a comunhão com Deus. Quantas e quantas pessoas aí estão perdidas, sem comunhão com Deus, achando que está se prostrando diante de uma imagem e está falando com Deus, e caminhando para o inferno, para as trevas. Nem sabem, nem entendem, porque estão dominadas pelo pecado, irmãos. A mente, o corpo está dominado. Como é que você acha que uma pessoa vai sair da bebedice, assim de uma hora para outra? Como é isso? Um truque? Saiu? Se libertou? Como uma pessoa pode se libertar das drogas, da prostituição de uma hora para outra? Não tem como, irmão, porque o corpo está dominado pelo pecado, está escravo, está ali acorrentado, há correntes espirituais que prendem aquela pessoa e ela não consegue se libertar, ela mesmo sabendo que está acabando com o seu corpo a cada dia, está errada, mas ela não consegue, porque a mente e o coração está escravo, está escravizado, está em uma gaiola, não consegue sair. Mas quando Jesus Cristo chega, irmãos, Ele quebra as correntes, Ele quebra a gaiola, Ele abre, Ele te liberta. Por que nós conseguimos nos controlar hoje? Porque temos o domínio sobre o pecado, porque o Senhor nos libertou, Ele nos libertou das correntes a qual nos prendia, a escravidão da mente, do coração, a qual nós achávamos bom, agradáveis, se alimentavam com aquilo, mesmo sabendo que aquilo estava levando para a morte, mas nós achávamos bom, porque a nossa mente escrava. Mas o Senhor liberta, irmão. Glória a Deus. Romanos capítulo 7, versículo 23, irmãos. Romanos 7, 23. Mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado, debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aqui é Pedro falando, Pedro não, o apóstolo Paulo falando, mas eu vejo outra lei em meus membros, que guerreia contra a lei da minha mente, e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Quem pode libertar uma pessoa dessa assim, irmão? Escrava do pecado. Só Jesus Cristo, irmãos. E Ele nos libertou, irmãos. Ele tirou as correntes que nos prendiam. Então agora, irmãos, libertos, nós devemos fugir da nossa escravidão, a qual nós estávamos escravos. Devemos fugir disso, não ter mais ligação com isso. É por isso que Pedro diz, abstenha-se disso. Saia, abandone, não queira mais saber. Lembra com aquele povo que estava no Egito, preso lá, escravo, 400 anos preso lá.
Já estavam ali cativo. Eles já estavam gostando daquilo, porque tanto tempo preso, já acostumaram com aquilo. Veio a libertação daquele povo através de Moisés. Deus faz uma obra grande naquele lugar, traz o seu povo de volta, mas o povo não conseguiu se libertar do Egito. Chegou um momento que eles diziam: por que tu nos trouxe para aqui? Para deixar de morrer antes que estivesse lá. Antes que estivesse lá. Você trouxe para aqui para te morrer de sede, morrer de fome. Eu quero carne. Eu quero pepino, eu quero cebola, eu quero alho. Trouxe aqui para esse deserto. As pessoas estavam escravas de uma forma que eles preferiam estar na escravidão e se alimentando lá. E nem entenderam o que Deus fez na vida daquele povo. Libertou, estava levando para a terra que manda leite e mel. Mas aquele povo estava ali, escravizado. E Deus limpa o seu povo. Quantos morreram no deserto? Quantos ficaram para trás ali no deserto? Porque rejeitaram a salvação de Deus. Deixaram para trás a salvação de Deus. Queriam voltar para o pecado. Então nós que conhecemos a Cristo agora, temos uma nova vida dada pelo próprio Deus, devemos andar em novidade de vida. Andei na renovação da nossa mente. Nossa mente foi renovada. Não temos mais a mente do pecado, irmãos. A nossa mente renovou. O que faz essa renovação? Jesus Cristo. Então agora devemos andar nesta renovação. O versículo 12, irmão. Sendo o vosso comportamento honesto entre os gentios. Algo, irmãos, que infelizmente muitos irmãos não entendem. Sendo o vosso comportamento honesto entre os gentios. Gentios, aqui se refere ao não cristão, os que não fazem parte do povo de Deus. O apóstolo mostra que o comportamento do cristão deve ser irrepreensível. Irmãos, algo que infelizmente muitos irmãos não entendem. Nós fomos renovados pelo Senhor Jesus Cristo, temos uma nova mente, temos uma nova vida, e esta vida agora, irmãos, renovada, tem que ser vista pelos gentios, para aqueles que não conhecem a fé que nós temos, né? Temos que ter a nossa mente renovada e andar nesta mente renovada. E agora, nesta mente renovada, irmãos, temos um grande testemunho diante dos ímpios, daqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Pedro diz: o cristão deve ser irrepreensível, livres de censuras ou culpa, vivendo uma vida sem engano, justa, íntegra diante do mundo, servindo com testemunho vivo. A nossa vida agora, irmãos, é um testemunho vivo de Jesus Cristo. Nós não podemos mais ter aquela velha vida de antes, os comportamentos que nós tínhamos antes. Não podemos mais ter isso, pois a nossa vida agora, irmãos, foi renovada em Cristo Jesus. Então, devemos ter um bom testemunho diante dos ímpios. Devemos ser homens e mulheres que expressam Jesus Cristo, irmãos. O nosso comportamento tem que ser irrepreensível. O que é isso? Livre de censura, ou culpa, vivendo uma vida sem engano, justa e íntegra diante do mundo, servindo como testemunho vivo. Pedro começa a abrir os olhos dos irmãos, dizendo que agora a sua vida deve brilhar diante dos gentios. O versículo 12 aí, irmãos, para que, apesar de falarem mal de vós, os primeiros cristãos eram frequentemente caluniados, chamados de ateus
porque rejeitaram os deuses romanos. Ao fato de os cristãos não adorar os deuses romanos, eles eram chamados de ateus, né? Eles conheceram o verdadeiro Deus e agora só serviam o verdadeiro Deus, e eles rejeitaram os deuses romanos. Então os romanos, aqueles gentios, iam em cima deles dizendo que eles eram ateus, né? Canibais, por causa da ceia do Senhor. A ceia do Senhor reflete Jesus Cristo. Lembramos da morte de Cristo. Cristo disse: aquele que não beber do meu sangue e comer da minha carne, não tem parte comigo. Mas aquele povo não entendia o que era que Cristo estava falando. Cristo estava falando: aquele que não participasse da crucificação com ele, não cresce na crucificação, não tinha parte com o Senhor. Mas aquele povo não entendia, achavam que os cristãos comiam as pessoas, bebiam sangue. Então eles eram vistos como canibais, rebeldes contra o Império Romano. Eles não aceitavam as leis do Império Romano, que eram contra o cristianismo. Então eles eram tirados como rebeldes. Pedro alerta que tais acusações poderão acontecer, mas a conduta correta, vosso comportamento honesto, seria a defesa mais eficaz. Irmãos, aquele tempo ali, aqueles irmãos eram acusados de várias coisas, mas Pedro dizia a eles: o seu comportamento honesto é a defesa que vocês têm. Enquanto eles falam isso de você, falam aquilo de você, você mostra a sua honestidade, a sua vida íntegra. Pedro disse que esta era a defesa do crente. O crente não podia bater de frente, não podia brigar, não podia falar. Não, o crente tinha que mostrar em sua vida, no seu cotidiano, uma vida honesta, para que eles pudessem, ao fato de acusar, eles verem: não, aquele povo ali, a gente fala, ninguém faz nada, mas anda tudo certo, tudo honesto. Então Pedro diz que a defesa daquelas acusações era o vosso comportamento honesto. Hoje em dia também, irmãos, nós somos acusados de algo, nós somos apontados, nós virão levantar pessoas contra nós. Mas o que nós devemos fazer? O vosso comportamento honesto. Irmãos, não adianta você bater de frente, não adianta você brigar, você discutir, porque nós, como servos de Deus, devemos ter um comportamento irrepreensível diante desta sociedade, irmãos. O ímpio, se falou mal, ele vai falar mal, se bater, ele vai bater também, mas nós somos diferentes. E Pedro nos inclina a isso, só dizer: o vosso comportamento é a vossa defesa. Então, se falarem mal de você, deixa falar, mas mostre o contrário a eles. Se caluniar, deixa caluniar, mas só mostre o seu testemunho diante deles. Tenha o seu comportamento honesto, irrepreensível, como uma defesa, irmãos, para que um dia eles reconheçam o que eles falou não é verdade. Então Pedro chama esses irmãos para isso: não brigue, não fale nada, não discuta, mas tenha um comportamento honesto. É isso que muitos crentes estão caindo por isso, porque em vez de mostrar que são servos transformados, mudados pela palavra de Deus, eles estão mostrando outra coisa. Se você me bater, eu vou lhe bater também. Se me disser, eu digo também. Aonde nós vamos mostrar Jesus Cristo desta forma, irmãos? Como vamos passar para os ímpios que servimos um Deus, se você parece com um ímpio? Então Pedro está mostrando: saia disso, abandone esses anseios da carne, esses desejos de confrontar, de brigar, e tenha uma vida honesta diante deles. Seja irrepreensível. O 12 ainda, irmãos, como falam de malfeitores. Agora, as boas obras funcionam como evidência prática da fé verdadeira. Quando falarem mal de você, você não vai bater de frente.
Mas quando aquela pessoa que falou mal de você precisar de algo, você vai estender a sua mão. Você vai ajudar, você vai contribuir. Lembra que a palavra de Deus diz, ó, quando o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Quando ele tiver sede, dê de beber. Porque fazendo isso, tu amontoar brasas vivas na cabeça dele. Eu quero levar ele ao arrependimento. Glória a Deus. Ele falou mal de você, ele caluniou você, mas você fez o contrário. O que ele esperava de você fazer, você fez o contrário. Você ajudou, você estendeu a mão, você estava ali naquele momento da dificuldade, abraçou. Você vai levar essa pessoa ao arrependimento. As boas obras funcionam como evidência prática da fé verdadeira. Então, como nós vamos ter uma fé verdadeira e demonstrar isso? É através das boas obras, irmãos. Quando você estende a mão para o seu inimigo, quando você dá de comer aquele que fala mal de você, quando você dá o de beber aquele que calunia você, né? Isso vai mostrar a minha fé verdadeira. Mesmo que os descrentes critiquem ou persigam, não poderão negar a bondade, o amor e serviço prestado pelos cristãos. Ele vai falar, ele vai dizer, ele vai apontar, mas quando você mostra as suas boas obras, quando você estende a mão, a bondade, o amor e o serviço, e isso mostrará quem você é, irmãos. Isso mostrará quem você é, um cristão. A bondade, o amor e o serviço representa pelos cristãos. Isto mostrará quem você é. Possam glorificar a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós hão de contemplar. Agora o mais importante, irmãos, quando você estende a mão para aquele que fala mal de você, quando você abraça o seu inimigo, quando você dá de comer, de beber para aquele que te odeia, isso serve para algo, irmãos. Quando você mostra completamente o contrário a qual eles pensavam que você ia fazer. Olha bem, possam glorificar a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós hão de contemplar. Essa boa obra que você faz, olhe para onde aponta. Isto aponta para o dia do juízo, ou para o momento em que Deus visitar os homens, seja em salvação, quando se convertem, ou em julgamento final. A ideia é que, vendo o testemunho dos crentes, alguns gentios seriam levados à fé e, no fim, reconheçam a glória de Deus. Glória a Deus. Irmãos, estas boas obras a qual nós praticamos diante do nosso inimigo, isso pode levar ele a conhecer Jesus Cristo, ou pode levar ele também para a condenação, irmãos. Então tudo que você faz que expressa Jesus Cristo, leva os pecadores, os gentios, aquele que não conhece, que não professam a fé, a conhecer esta fé, irmãos. Ou seja, no dia da visitação do Senhor, a qual eles se convertem, através do testemunho a qual você dá, ou também isso pode levar ao juízo. Eles vinham contemplar suas boas obras no dia do juízo, né? Pois eles negaram ao Senhor, não quiseram observar ao Senhor. Então isso pode também levar eles a glorificar a Deus no dia do juízo, reconhecer que você é o servo do Senhor, que Deus estava com você. Então por isso que é importante, irmãos, nós praticarmos suas boas obras. É importante a gente ter uma vida completamente transformada em Cristo Jesus e expressar isso em nossa vida, porque as pessoas podem conhecer a salvação através de você, irmãos. Ao fato dela pensar que você vai pisar no pé dela também, você vai lá e abraça, você vai lá e ajuda. Isso pode levar essa pessoa a conhecer o Senhor e ser visitado por Cristo Jesus ao fato de crer na fé a qual você prossegue. Glória a Deus. Ou também
No dia do juízo eles podem ver isso para ser condenados, né? Podem glorificar isso um dia, se ao fato eles não crerem em Cristo, isso servirá para no dia do juízo eles serem julgados por isso. Olha como é importante a vida cristã, irmãos. Veja bem, e como nós contemplamos a palavra de Deus, irmãos, nós começamos a olhar para os crentes e identificamos, irmão, tem um erro ali, está errado aquilo ali. Aquela pessoa está procedendo errado, está dando falso testemunho. Quando ele procede completamente ao contrário à palavra de Deus, pois essa pessoa não testifica de Cristo, né? Não é um ícone a qual as pessoas vão ver Cristo nele, porque ele deixa a carne falar. Se você brigou, vou brigar também. Se você discutir comigo, eu discuto também. Então essas pessoas empurram as pessoas para as trevas. Mas quando nós damos um bom testemunho, irmãos, nós podemos inclinar essas pessoas a Cristo Jesus, a salvação eterna. Não podemos pagar o mal com o mal, irmãos. Romanos fala sobre isso. Temos que pagar o mal com o bem. Não podemos. Somos homens e mulheres transformadas pela ação do Espírito de Deus. Deus está dentro de nós. Então não podemos pagar o mal com o mal. Não, se pagarmos o mal com o mal, já estamos vencidos pelo mal. Temos que pagar o mal com o bem, irmãos. Agora, no versículo 13, irmãos, ó, submetei-vos. O que Pedro quer nos dizer? Pedro usa a palavra no sentido de submissão voluntária. Não como escravidão ou opressão. A ideia é reconhecer e respeitar as autoridades constituídas. Pedro agora começa a levar aqui o direcionamento da carta para o nosso testemunho diante de autoridades. Nós, como servos de Deus, devemos respeitar as autoridades constituídas. Pedro usa a palavra no sentido de submissão voluntária, não como escravidão e opressão. A ideia é reconhecer e respeitar as autoridades constituídas. Então temos uma ordem dada por Deus. Nós não podemos desprezar as autoridades, mesmo que seja ruim, irmãos, mesmo que aperte os crentes, mesmo que seja um homem que não tenha piedade, mas ele está lá porque Deus colocou. Então nós, como servos de Deus, devemos se submetermos a ele, mesmo que seja um direcionamento que vai nos levar a coisa ruim, nós devemos se submeter. Pois a todos decreto humano, refere-se a instituições civis e instituições de governo. Os cristãos, por viverem em sociedade, deveriam cumprir leis e respeitar autoridades, a menos que tais leis contradizem diretamente a vontade de Deus. Quando é que nós vamos desrespeitar uma autoridade? Quando aquilo que ele coloca diante de nós vai de encontro a Deus. Aí nós não podemos mais respeitar. Aí temos que combater. Temos que ir de frente. Quando o decreto daquele homem vem de encontro à palavra de Deus. Não podemos mais fazer isso. Olha o que Atos capítulo 5, versículo 29 diz. Então Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. O nosso princípio está em Deus. Nós respeitamos as autoridades até o momento que eles não nos levem a desrespeitar a Deus. Até o momento que ele nos leve a caminhar por caminhos que não agradam a Deus. Aí nós devemos nos levantar. Mas desde quando eles governem, desde quando eles inclinem, nós devemos obedecer. Mas até o momento que eles não venham diante aos mandamentos do Senhor, a sua palavra, aquilo que Deus requer para nós,
nós devemos obedecer a eles. Por amor do Senhor. Por que Pedro nos inclina a obedecer aos homens, aos reis, aos governadores, às autoridades? Por quê? Por amor ao Senhor. A submissão não é apenas por conveniência social, porque temos que fazer, não, mas como um ato de obediência a Deus. O cristão respeita as autoridades porque entende que Deus é o supremo governante e permite que tais autoridades existam. Por que devemos obedecer a essas autoridades? Porque ela está lá porque Deus permitiu. Verdade, Deus. Você se lembra quando Jesus estava para ser crucificado, que ele foi diante de Pilatos? Pilatos disse: você não sabe quem sou eu? O que eu posso fazer? O Senhor disse: não? O Senhor disse o quê? Você está aí porque foi permitido você estar. Porque Deus permitiu você ter essa autoridade. Então toda autoridade é constituída por Deus. Romanos 13:1 diz, irmãos, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Então nós não devemos ir de frente, irmãos, a essas pessoas, porque eles estão lá porque Deus permitiu eles estar, mesmo sendo ímpios, mesmo sendo pessoas que não agradam, não adoram a Deus. Eles estão lá porque Deus permitiu que eles estejam. Então nós devemos nos submeter a eles, quer seja ao rei como superiores. Na época do rei ou imperador era César, mesmo sendo um governo pagão e muitas vezes hostil aos cristãos. Pedro ensina que a postura do cristão deve ser de respeito e sujeição, novamente por causa do Senhor. Naquela época de César, irmãos, os irmãos sofreram com aquele governo, mas mesmo assim Pedro inclina dizendo: respeite os decretos. Porque se ele estava ali, porque Deus permitiu ele estar, e novamente, por causa de Deus, nós devemos obedecer. Nós vivemos em um país, irmãos, onde as leis estão indo contrárias, né? Leis que não agradam a Deus. Os governantes do nosso país são governantes que adoram os deuses, mas mesmo assim devemos obedecê-los. Não por sujeição a eles, mas pelo amor que nós temos a Deus. Porque se eles estão lá, porque foi Deus que colocou. E nós devemos obedecer até o momento a qual eles não nos afastem do Senhor, né? Até o momento que as leis que eles levantem não nos impeça de estar com o Senhor. O versículo 14, irmãos, que é aos governadores. Além do rei ou imperador, Pedro cita os governadores locais, que eram autoridades regionais delegadas pelo imperador romano. Ou seja, o cristão deve respeitar não só a autoridade suprema, mas também as autoridades subordinadas. Então todo aquele que é delegado por uma autoridade, nós devemos respeitar. Assim também, irmãos, é o nosso trabalho. Aqui está falando de governo, mas também falamos, abrange também o nosso trabalho. Nosso trabalho, temos pessoas que é acima de nós. Então nós devemos se submeter a elas, mesmo sabendo que está fazendo coisas que não vai ser bom para a gente. Mas nós devemos nos submeter, porque o amor que nós temos ao Senhor. Ou aqueles que por eles enviados. Os governadores exercem autoridade em nome do imperador. No ponto de vista da Bíblia, tal autoridade existe sobre a permissão de Deus. Romanos 13:1 fala sobre isso, a gente já leu sobre isso. Portanto,
respeitar governadores faz parte da submissão da ordem de Deus, permitida, que permite existir. Então, todos os governadores, todos aqueles exercidos por ele, mandados por ele, nós devemos nos submeter, por amor de Deus. Para o castigo dos malfeitores, é o 12 ainda, o 14, irmãos. A função principal das autoridades civis é punir o mal, manter a ordem e proteger a sociedade contra os injustos. Isso mostra que o governo, mesmo não sendo cristão, tem um papel de Deus na contentação do mal. Toda autoridade instituída, irmãos, Deus colocou lá, mesmo sendo pagão, eles têm um trabalho como um papel de Deus. Eles vão conter o mal, eles vão combater o mal. Mesmo que nós vemos que não aconteça isso, irmãos, mas aqueles que Deus institui, que levanta, que coloca lá, eles têm um papel de governo, assim como Deus governa tudo. É manter, é julgar o mal, é ajudar o justo, né? Então Deus colocou ele lá para isso. E para o louvor dos que fazem o bem. Isso que nós não vemos mais hoje em dia, né? As autoridades eram para estar ali, cuidando daqueles que fazem o bem, né? Além de punir o mal, a autoridade deveria reconhecer e valorizar quem vive de maneira correta. Isso infelizmente, nós não vemos muito isso. Na prática, um bom cidadão que não causa desordem deveria ter tranquilidade diante da lei. Deus colocou eles lá para isso, para que eles possam, irmãos, ajudar aqueles que trabalham para o bem, aqueles que querem o bem. E nós era para ter uma vida tranquila, em paz, mas infelizmente hoje, devido ao pecado, devido a tudo que está acontecendo, isso nós não estamos vendo muito, né? Mas mesmo assim, nós estamos aqui para obedecer, para cumprir, irmãos. Porque por amor ao nosso Deus, ao Deus que se revelou a mim e a você, mesmo que essas autoridades sejam injustas, né? Não venham guardar aquele que pratica o bem, não venham punir aquele que faz o mal, nós devemos obedecê-las até o momento que elas não nos afastem de Deus. Verdade, Deus. E aqui um breve resumo, irmão. Identidade do cristão. Como peregrinos, não devemos nos conformar com os desejos carnais, mas viver como um povo separado para Deus. Nossa identidade agora é essa, irmãos. Devemos viver como um povo separado para Deus. Você foi chamado para viver para Deus. Coloque isso em sua mente. A sua identidade cristã. Somos peregrinos. Estamos passando aqui por um tempo. A nossa terra nos espera. Mas este tempo que passamos aqui, devemos viver como um povo separado para Deus. Vivermos para Ele. Somente para Ele. E neste viver só para Ele, devemos se afastar de tudo aquilo que não agrada a Ele. Testemunho diante do mundo. Nossa conduta deve ser tão íntegra que até o cristão, os críticos do nossa conduta deve ser tão íntegra que até as críticas dos incrédulos sejam silenciadas pelas boas obras. Devemos entender, irmãos, que a nossa vida agora é um testemunho vivo de Cristo.
E as críticas que vierem pelos incrédulos, por aqueles que não contemplam o que nós contemplamos, devemos silenciá-las com as boas obras, a qual praticamos. O que expressa de nossa vida agora, as boas obras. Relação com a sociedade. O cristão não vive isolado, mas em meio a instituições humanas. A obediência civil é parte do testemunho de fé. Paulo diz: ó, se depender de vós, esteja em paz com todos. Então esta é a nossa vida, irmãos. Vivemos uma vida... Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vivemos uma vida em sociedade, irmão. Você não vive sozinho, você não está sozinho, você vive no meio de um povo. Então nós devemos nos adaptar a este povo, obedecer, estar cumprindo o que eles querem. Porque não vivemos isolados, devemos viver em paz com todos. Limite da subjeção. Embora devemos respeitar as autoridades, quando elas exigem algo contra a vontade de Deus, prevalecendo o princípio de Atos capítulo 5, versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Embora devemos respeitar as autoridades, mas até o momento a qual, irmãos, elas não venham nos impedir de estar com Deus, não venham nos impedir de cultuar o Senhor, não venham nos impedir de ter uma vida com Deus. Até este momento nós devemos obedecer às autoridades, mas se levantarem contra os nossos princípios, aí, irmãos, nós devemos estar longe deles, porque requer melhor que nós venhamos obedecer a Deus e não aos homens. Então, que o Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos abençoar. Glória a Deus. Glória a Deus.